Qual a imagem da democracia brasileira no exterior diante da crise política que atravessamos? Este é um dos temas da entrevista de hoje com a doutora em Ciências Sociais e professora de Relações Internacionais da Unifesp, Esther Solano. Tudo bem, Esther? Boa tarde para você. Tudo bem, Adriana? Boa tarde. Esther, que leitura você faz da forma como está sendo conduzido o processo de impeachment? A minha leitura, Adriana, é muito crítica, porque me parece que o argumento das pedaladas fiscais é muito insustentável, juridicamente muito fraco. E o que nós vimos domingo foi um espetáculo, um folclore bastante dramático. O que parece que está muito escancarado é que tem um projeto muito personalista de poder por trás da questão do impeachment, que não é um projeto de nação, do Brasil, de Estado realmente, é uma questão muito mais de negociata de poder entre os partidos da oposição, do PCdoB, agora da oposição do PMDB, mas que na verdade não é um projeto que se interesse pelo bem público, pelo bem do país. E isso fica bem claro para quem está fora do Brasil? Fica muito claro. A imprensa estrangeira está deslegitimando muito o processo, está criticando muito o processo, por uma parte falando que o argumento jurídico das pedaladas é muito débil e questionando muito também que o processo está sendo, como eu falei antes, muito folclórico, né? Os argumentos dos deputados foram por Deus, pela família, pela pátria, muito conservador e muito vazio de argumentos políticos. E, por outro lado, questionando muito também as figuras protagonistas do processo, como são o Temer e o Cunha, que no exterior tem uma legitimidade muito baixa, na verdade, né? Porque, no fundo, o Cunha é réu da Lava Jato, né? Então, uma figura que não tem nenhum tipo de legitimidade. E como é que fica a nossa democracia diante de tudo isso? Você acha que ela corre risco? Adriana, eu acho que corre risco, eu acho que fica muito enfraquecida. Por quê? Porque o que você tem, na verdade, é um esvaziamento das instituições. Você tem um Congresso que está agindo muito mal para os projetos de poder, você tem um governo totalmente em frangalhos, você tem um PMDB surgindo aí, mas que também não tem um projeto programático forte, né, que está surgindo muito mais por um oportunismo político. Você tem uma imprensa também muito criticada, né, a imprensa mais hegemônica, está jogando um papel, enfim, muito polêmico. E o judiciário que era uma das instituições que mais confiança tinha do eleitorado, da sociedade, o judiciário que também está tendo, enfim, graves problemas de legitimidade por conta de como o juiz Moro está conduzindo a operação. Essa questão muito, enfim, de uma relação muito criticável com a mídia, né, os vazamentos, etc. Então, acho que o modelo democrático brasileiro realmente fica muito debilitado e fica muito enfraquecido com todo o processo. E isso acaba influenciando as pessoas também? Você acha que a imprensa acaba influenciando a opinião das pessoas e criando esse clima ruim que a gente tem hoje no Brasil? Acaba influenciando, sem dúvida, porque o que nós temos no Brasil, tanto nas manifestações, nas ruas, como na rede social, que tem um papel muito importante, Facebook, sobretudo, WhatsApp, é um clima muito polarizado, muito raivoso, muito ódio. E você não encontra realmente um lugar para o debate político. O que você encontra são posturas encontradas, muito essa questão do inimigo, né? O outro é meu inimigo. E o que você encontra o tempo todo são informações desqualificadoras, né? A ideia é sempre tentar menosprezar o outro. Isso empobrece muito o debate. Você quase não tem um debate público de qualidade política. O que você tem quase que um insulto contínuo ao outro, né? Então, esse clima tão belicista tem que acabar no Brasil, porque eu acho que isso é muito negativo para o país, sem dúvida. E de que forma a gente poderia recuperar a credibilidade, na sua opinião? Olha, eu acho que nós temos aí duas funções fundamentais. A primeira, nós temos que recuperar a normalidade democrática e institucional, porque praticamente o último ano no Brasil nós estamos superando um clima de anomalia e de excepcionalismo contínuo. O país não pode sustentar isso. Nós temos que recuperar de novo o cotidiano e a normalidade do dia a dia das instituições, né? Me parece que eu acho que a cidadania tem um papel muito importante nisso, Adriana. Acho que como cidadãos nós devemos exigir que essas questões que estão muito em aberto agora levem alguma consequência, algum tipo de fim, de finalidade. Então acho que a cidadania tem que continuar se manifestando, mas não se manifestando só, enfim, sai PT, sai em nomes e sobrenomes, fora Dilma, fora Lula, não. Acho que os cidadãos deveriam se manifestar em torno a propostas de reforma política, propostas de reforma sérias e contundentes politicamente, e exigir que as instituições sejam fortalecidas. Então, me parece que o cidadão tem que se apoderar muito desse papel de eleitor exigente, participativo,
E pensar que nós temos que fazer uma autocrítica também, porque não é tudo por conta dos políticos. Nós também somos responsáveis por tudo isso. Né? Os movimentos sociais têm um papel fundamental Tem um papel fundamental, mas é um papel muito problemático, né? Porque você vê que o governo Dilma, nos últimos 2 anos, teve uma divergência muito grande com os movimentos, ela quase nem dialogou com os movimentos, e agora que ela precisa dos movimentos, justamente para dar um pouco a cara, bater por ela, agora que ela está chamando os movimentos, né? Então é uma relação muito complexa e muito paradoxal. Mas os movimentos, acho que estão também repensando um pouco essa luta. Bom, o impeachment está aí, mas nós temos que ter outros campos de luta para além do impeachment. Uhum. Qual é a sua expectativa com relação à votação lá no Senado? Infelizmente, Adriana, eu acho que no Senado vai passar também. Por quê? Porque nós precisamos só uma maioria simples no Senado e porque os senadores agora, depois dessa votação que foi muito majoritária no Congresso, o governo perdeu parte dos votos que pensava que ia ter. Agora já está quase colocado sobre a mesa que o projeto vencedor é o projeto do Temer, né? Então ninguém vai querer apostar num governo que está tão enfraquecido, tão pulverizado como é o governo Dilma. Os senadores daqui a 2 anos vai se renovar 2/3 do Senado e para eles agora é um palanque eleitoral também. Ninguém vai querer apostar num governo que já quase forma parte do passado, como é o governo Dilma. Eu acho que vai passar sim no Senado. Esther, muito obrigada pela entrevista aqui. Uma boa tarde. Obrigada a você, Adriana. Boa tarde a todos.